já que nós sabemos que o Teu Evangelho é o farol guia para as nossas vidas, enquanto nos queremos direcionar na direção do verdadeiro cristianismo. Assim, querido Mestre, que esta hora seja sagrada para cada um de nós. Não só os que estamos aqui em corpo, mas também todos os espíritos desencarnados, que sabendo, tanto quanto nós, que o Teu Evangelho é importante, aqui se fazem presentes, para que neste banquete de luz todos possamos colher uma côdea de pão. Convidamos-te, Mestre, a que Tu sejas o elemento principal desta hora. Mantém-te connosco, que a Tua luz, a Tua energia, a Tua misericórdia fique com cada um de nós. Que assim seja. Boa noite. Vamos dar início ao culto do Evangelho no Lar. Está aqui alguém pela primeira vez? Não. Então já todos sabemos como é que fazemos. E vamos ler do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. E após esta pequena leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resultam bem, qualquer para o outrem.
O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente, imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo o género que com elas se podem executar. Nem pelo facto de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer alívio que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja, já nesta existência. Fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que, naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fénelon, Argel, em 1860. Assim seja. Agora temos uma mensagem muito curiosa deste espírito comunicante, Fénelon. Fénelon foi bispo de Cambrai. E aqui ela, ao apresentar-nos a questão da riqueza, mostra-nos que realmente ela pode ser uma prova muito dura, porque todo o mal rico está fazendo um péssimo trabalho para si mesmo. Não só está ignorando a pobreza que o rodeia, esquecendo aqueles que precisam, mas sobretudo porque, fazendo mau uso daquilo que Deus lhe permitiu ser fiel depositário, está contraindo para si próprio pesadas dívidas para o futuro. E Fénelon sabia do que falava, porque ele frequentava a corte do rei Luís XIV, o rei Sol, e inclusivamente, pela sua maneira de pensar e de ser, acabou por ser banido da corte e desterrado, porque, sendo bispo, ele seguia uma doutrina justa e boa. Não precisamos de intermediários para chegarmos a Deus. Ora, ele, como era padre, servia à igreja, a igreja entendia que ninguém pode chegar a Deus sem passar por ela. E ele afirmava que não, nós podíamos ir diretamente a Deus. Essa talvez é a maior riqueza do seu pensamento para todos nós. Podemos, efetivamente, chegarmos a Deus sem intermediários, pelo nosso coração, pela nossa fé, pela nossa maneira de ser,
por aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Mas, sobretudo, se nesta ocasião estivermos um pouco mais quinhoados de bens, não nos esqueçamos nunca dos que não têm nada. Por isso, nesta casa e em todas as casas espíritas, nós damos sempre muita atenção ao plano social. Pouco que a gente faça, pouco, será alguma coisa. Não fazer nada é que será o erro. Então fazemos o que podemos nesse campo fraterno da solidariedade com aqueles que sofrem. Ainda há pouco vocês ouviram fazer um apelo para voluntários no peditório de alimentos que vai acontecer no próximo domingo no Intermarché da Mielhada. Quem puder colabore, por favor. E vocês vão ter a grata satisfação de chegarem ao resto daquele dia e sentir que o vosso esforço de algum jeito foi compensado. Nem que a gente traga apenas 1 quilo de arroz. Não importa. É 1 quilo de arroz. 10 dizem que não, 1 diz que sim. Estamos bem. Ficamos felizes, ficamos contentes. Então nunca desanimemos se a recolha for menos boa, porque estivemos fazendo o melhor que podemos. E quando nós fazemos o melhor, fazemos o máximo. Não é? Então o que importa é sermos solidários e é doar o nosso tempo. Porque nesta questão deste voluntariado, o que é que nós estamos ali a dar? Estamos a dar de nós o nosso tempo, que não nos custa dinheiro e que pode ser muito útil para aqueles que nesta altura estão passando dificuldades e contam connosco. Então, que esta leitura não caia em saco roto. Tomemos consciência. Os espíritos dizem que é muito mais fácil nós falirmos na prova da riqueza do que na prova da pobreza. Porque realmente o rico não tem nenhuma dificuldade. Não tendo nenhuma dificuldade, quase que nem percebe as dificuldades de quem as tem. Porque não passa por isso, está longe. E se não descer do seu pedestal, dificilmente perceberá as necessidades do próximo. Claro que depois nós sabemos que a reencarnação é uma alternância. O rico de hoje pode ser o pobre de amanhã, ou ainda nesta reencarnação. Quantas fortunas desaparecem de um dia para o outro? Uma queda de bolsa, um infortúnio qualquer, e aquele que estava muito rico fica relativamente pobre. Então é bom nós pensarmos que essa alternância nos pode atingir também em qualquer altura. Façamos o que pudermos. E ainda Fenelon diz-nos aqui uma coisa tão importante. Melhor do que dar esmola é dar trabalho. Criar postos de trabalho. Porque a esmola, inclusivamente, é quem a recebe, pode a pessoa sentir-se rebaixada. Mas trabalhando, oferindo um salário, um vencimento justo, a pessoa fica profundamente feliz. Então, se temos essa possibilidade de criar postos de trabalho, essa é a função do dinheiro. Criar riqueza pelo trabalho, não a riqueza improdutiva como nós vemos hoje nos mercados financeiros, nas bolsas do mundo, em que se ganham fortunas enormes de um dia para o outro e muitas vezes esse dinheiro não tem coração, nem tem pátria. Hoje está aqui, amanhã está lá e gira o mundo sempre à procura de uma percentagem mais elevada de juro, não se importando com a desgraça do mundo. Não duvidemos. A posição que o nosso mundo Terra neste momento apresenta, de muita dificuldade, muita, não tenhamos dúvidas, resulta do egoísmo de quem tem muito. O mal não é da necessidade de quem tem pouco, é do egoísmo de quem tem muito. Quem tem muito e não reparte. Que era essa a finalidade
para a qual Deus proveu que essas pessoas tenham essa situação financeira e económica. Então, todo o Evangelho é importante, tudo, mas há mensagens que nos tocam mais do que outras. E no momento atual, esta é muito atualizada. Eu não lembro a data, mas acho que é 1860, vejam bem. Fenelon disse isto no século XIX, se tivesse escrito isto há bocadinho, estava completamente atualizado. A necessidade realmente de nós olharmos para aqueles que estão mais necessitados. Então que Jesus toque nos nossos corações, a fim de que nós possamos fazer o possível, não o impossível. O impossível ninguém faz, mas o possível, nós não adormecermos em situações rotineiras, de passarmos pelas coisas sem nos apercebermos do quanto elas estão fazendo sofrer tanta gente. Que Jesus nos abençoe. Então vamos nos preparar para a irradiação. Irradiação não só para os que estamos aqui. Relembrem os vossos familiares, vossos amigos, conhecidos, de que o vosso coração saiba e sinta que estão em necessidade. Esqueçamos-nos até um pouco de nós, porque quanto ao estarmos aqui, Jesus já nos abençoa. E essas almas necessitadas que nós sabemos, não vieram, não estão, mas onde quer que estejam, o amor infinito de Jesus os atinja, providenciando-lhes alívio e, se possível, através do merecimento, a cura das suas maleitas. Senhor Jesus, reconfortados pela leitura do Evangelho, estamos agora sintonizando ainda mais convosco, a fim de que o nosso pensamento chegue até Ti, e pedimos-Te, cuida, Jesus, cuida de todos, mas sobretudo daqueles que estão em maior necessidade, na doença, no infortúnio, no desacerto, o que quer que seja. Cuida deles, Jesus. Já que a Tua misericórdia é infinita, o Teu amor igual. Por isso assim Te pedimos, por todo o mundo terra, do qual Tu és o governador, que a nossa psicosfera possa nesta hora de algum jeito ser tratada, reciclados todos o que sejam os miasmas que nos atrapalham, nos vergam ao peso de tanto pensamento mau e de tanta maldade. Vem, Jesus, cuida do nosso mundo como só Tu sabes fazer. E que cada um de nós, agora abençoado, possa ser um farol de luz onde quer que esteja, falando do Teu santo nome, com todo o respeito que nos mereces, por quanto tanto fazes por nós. Ainda Te rogamos, Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua missão, aquela que já lá atrás no tempo, tendo passado mais de 2 milénios, nós ainda não entendemos o que Tu vieste fazer entre nós. Por isso, nesta hora sublime de ligação contigo, ajuda-nos a perceber verdadeiramente o sentido do cristianismo primitivo, dos Teus ensinos da primeira hora, tão bem seguidos pelos apóstolos, durante os primeiros 30 anos de vigência dos Teus ensinos.
Permite-nos continuarmos a ser os cristãos primitivos, que não deixamos manchar a doutrina por aquilo que os homens acrescentaram. Ajuda-nos a ser cristãos do teu cristianismo, não do cristianismo dos homens. Que a nossa água seja abençoada. Essa linfa pura, cristalina, que a natureza providenciou para nós, abençoa Jesus. Que ela possa aplacar as nossas necessidades físicas e também harmonizar o nosso espírito. Que a energia contida em cada copinho desta água seja uma gota do teu amor para os nossos corações sequiosos. Que assim seja.